Então vamos mais uma vez para a aula mais esperada ou mais desesperada, véspera da prova da CED, né? Então amanhã todos os coraçõezinhos batendo a 1000 por hora, esperando esse momento aí de realizar a avaliação. Então, enfim, como nosso último direcionamento de aula para produção textual, eu resolvi, eu sei que isso aqui faz parte da questão didática, né? Que às vezes vocês já devem ter visto essa aula com outro professor, de repente, falando sobre as metodologias ativas e tal. Eu não vou ficar aqui com uma apresentação tão detalhada, mas pelo menos uma noção, assim, retomando, para dar alguma ideia, porque se cair alguma questão que envolva estudo de caso, ou se ela envolver uma questão dissertativa, a apresentação, então, das metodologias ativas, elas podem ser uma boa alternativa para poder dar um fundamento melhor para o desenvolvimento do texto, tá certo? Então, assim, tem alguns detalhes ali para lembrar, para não zerar a redação, alguns detalhezinhos que eu já vou retomar à frente. Então, só lembrando sobre a questão das metodologias ativas, né? Tem a pirâmide de Glasser, que alguém chegou a mencionar, inclusive, na outra aula, né? Então, lembrando que é sempre ler, escrever, observar, então isso é o método passivo, então aquele é o método ativo, por que é metodologia ativa? Porque o aluno, ele tem postura de fazer alguma coisa, não é só ficar ali como se fosse recebendo esse conteúdo. Então, por isso, metodologia em que coloca ele em movimento para fazer algo, e segundo essa pirâmide, é justamente isso que vai proporcionar um maior grau de assimilação, de apropriação do conhecimento, tá certo? Então, isso daqui só para lembrar do porquê também que é metodologia ativa, né? E daí, enfim, metodologia ativa são estratégias, vamos às sublinhas diretamente, né? Para os estudantes aprenderem de forma autônoma e participativa, tá certo? Então, é claro que daí vai justamente para a questão do debate, da fala, da interação, de realizar alguma coisa, de testar, né? Então, tudo isso vai fazer parte sempre. E daí tem ali o professor torna-se coadjuvante, então a palavra que é mais utilizada é a palavra mediador para essas condições, né? Então, também, sempre lembrando disso, e daí vamos aqui, cadê o risque-rabisque para eu pegar? Não posso ficar sem ele. Nós temos a questão do estudante como protagonista. Então, isso é extremamente importante que, em qualquer texto que fale sobre a relação do aluno, valorizar sempre a questão do protagonismo do aluno, tá certo? E daí lembrando também que as metodologias ativas, elas estão aí relacionadas aos princípios da BNCC. E daí, um detalhe importante, alguém me questionou, inclusive, quando eu falei da parte de língua portuguesa, mas a BNCC não vai cair na prova, né? Então, assim, mas querendo ou não, nos documentos curriculares, que faz parte da prova didática, então estão inseridos. Então, metodologias ativas. E todas eles são métodos, né, ativos. O professor como mediador, o aluno no centro da aprendizagem, tem desenvolvimento da autonomia do aluno, extremamente importante, trabalho em equipe, liderança. Então, essas falas, querendo ou não, elas são bem-vindas ao desenvolvimento, né? Engajamento, cooperação, aprendizagem baseada em problemas. Por que eu penso muito nisso? Porque, assim, né, posso estar enganado, que a gente não sabe o que vem na prova, mas na minha cabeça eu tenho que vai ser para associar alguma coisa a disciplina, associar alguma prática didática. Alguém mandou alguma coisa no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. Professor, tem a possibilidade de cair questão discursiva para descrevermos determinada metodologia ativa? Talvez a mais utilizada em determinados componentes curriculares. O seguinte, eu acredito que sim, mas não para descrevermos, por exemplo, até tem uma das questões que já caiu em outras provas, ela vem nessa pegada, né? De repente, assim, o que dentro da sua disciplina para trabalhar, de repente eles podem até dar um conteúdo, sei lá, em língua portuguesa, para trabalhar o romantismo na literatura, qual metodologia ativa pode ser empregada em sala de aula? Como poderia ser feito isso? Ou às vezes até eles podem nem mencionar a metodologia ativa. De repente, você como professor do componente curricular de língua portuguesa, precisando trabalhar o conteúdo de romantismo na literatura, qual seria a abordagem, como deveria ser feito esse processo em sala de aula?
Então, pode vir uma questão relacionando os conteúdos específicos. Existe aí, na nossa perspectiva, de que, de repente, seja uma pergunta totalmente direcionada para um conteúdo. Ah, definir qual é a relação que há entre coerência e coesão. É uma pergunta que está fazendo uma relação com sala de aula? Não. Pode acontecer uma pergunta bem técnica nesse aspecto? Pode, porque isso já apareceu em outros concursos, né? Em outras questões. Mas a minha aposta é assim: se aparecer alguma questão específica, cada professor, na sua questão específica, tem condições de desenvolvê-lo. O que eu estou aqui é tentando ampliar para outras possibilidades, porque no edital está prevendo que a questão discursiva será relacionada aos conhecimentos específicos. Então, pode ser que seja uma pergunta técnica sobre uma situação? Pode ser. Pode ser que seja uma questão que relacione a prática didática, por se tratar de um concurso de professores, seria o mais coerente. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo isso, tá? Mas essa parte de precisar falar de algum tópico do componente curricular, relacionando como faria o uso disso em sala de aula, eu acho que é a maior tendência que nós temos para avaliação. Porque fora disso nem teria, né? É uma questão específica de um determinado conteúdo, só se eles vão pensar o seguinte, qual a diferença do complemento nominal e do adjunto? Joga uma pergunta lá, isso vai cair numa armadilha para todo mundo que não domina o conteúdo. Mas uma pergunta sobre um conteúdo específico nesse nível, aí a gente não tem como prever isso numa prova, num curso geral sobre redação, entende? Estou falando aqui, não sei se está fazendo sentido aí na cabeça de alguém, ou se eu já estou enrolando demais, mas segue o roteiro para a gente passar logo essa parte das metodologias, tá? Não sei, Denise, esclarecer um pouquinho, qualquer coisa, manda de volta no chat aí. Então, assim, uma das propostas que tem da metodologia, a sala de aula é invertida, né? Então, que teve aí, principalmente na questão do ensino híbrido, né? Os alunos acessam os conteúdos em espaços e horários diferentes da aula e ocorre a discussão e resolução de questões. Então, daí depois a discussão depois que o aluno tentou resolver a questão. Querendo ou não, até a ferramenta do quizzes, que eles estão querendo forçar um pouquinho aí, né? Ela vai muito nesse sentido. Que daí coloca para o aluno fazer aqueles quiz, né? Aquelas perguntas online para querer estimular. A lógica até faz um pouco sentido, mas é claro que metas com isso é um pouco complicado, né? Mas o quiz é uma ferramenta que ele vai justamente nessa linha de pensamento da sala de aula invertida. Então, vem a questão da preparação de antes da aula, né? Então, o aluno estuda o conteúdo em casa, se preparando para participar das atividades. Os alunos aplicam os conceitos, recebendo feedback dos professores. O aluno verifica o desempenho do seu feedback e aprofunda os seus estudos. Então, é claro, né, gente, também sejamos sinceros com o processo. Aqui nós estamos falando a nível de idealização. Na prática, infelizmente, não acontece. Temos a questão da exclusão digital, existe tudo isso. Mas de um modo idealizado, bonitinho da secretaria, isso aqui que nós temos como princípio de estudos. Aí a aprendizagem baseada em times, então aí é justamente para querer valorizar o trabalho em equipe, né? Então, justamente também os alunos são reunidos em pequenos grupos, então isso também é uma forma de querer já estimular a liderança e trazer isso também, porque daí às vezes até aquele que não tem assim uma liderança desenvolvida, ele está participando de um grupo, né? Ele pode ser estimulado pelos próprios colegas, que às vezes a figura do professor pode ser intimidadora, então tem um pouquinho desse princípio aí para querer estimular, né? Então, é feito um estudo prévio, é lançado como uma tarefa de casa, é feito, de repente, algum teste, alguma organização, aí depois fica a tarefa para resolução de uma tarefa e discussão entre as equipes. Então, é aquele negócio, cada um fica com um setor, divide tudo isso, depois vai ter alguma forma de resolução e compartilhar esse conhecimento. Aí isso aqui, na hora de... Eu não vou entrar aqui no mérito específico, como se fosse pensar em questões objetivas, né? Mas aqui fica um raciocínio que pode ser, por exemplo, na hora de discorrer como que faria em sala de aula.
Então, divide-se em grupos, se propõe uma lista de exercícios, ou então uma situação-problema, que é o que eu acho que fica mais adequado, e daí, a partir disso, mesmo em pequenos grupos, cada um com uma situação, e, por fim, estimular a oralidade a partir da troca de conhecimentos. Então, também é uma outra forma que vai ser nessa daqui baseada em times, em grupos, né? E daí, claro, grupo, situação, problema, acabei misturando até as duas aqui, né? Mas também quando a gente coloca um problema real, pensar em alguma questão efetiva, eu não vou aqui sacanear com a fórmula de Bhaskara, para quem estuda matemática, né? Mas quando que vai usar a fórmula de Bhaskara? Vai pesquisar e descobrir. Mas, enfim, pode ser, às vezes, buscar alguma finalidade, alguma aplicação prática do conteúdo teórico. Então, isso também é uma forma bem interessante de pensar sobre essa aprendizagem. Então, definir o problema a ser resolvido, apresentar instruções, criar as soluções, depois precisa, claro, verificar essas soluções se elas são compatíveis, que às vezes os alunos colocam umas soluções que são mirabolantes e aí precisa da intervenção do professor para justamente fazer essa filtragem, né? Ver, peraí, o que está adequado, o que está forçado, o que faz sentido. Então, tudo isso depois apresentar as teorias por trás das soluções seria para consolidar. É claro que na hora de discorrer no texto, você não precisa fazer tudo isso aqui, mas isso daqui, de repente, já serve como uma forma de pensar para ter argumentos para falar. Que eu digo que no texto, o mais difícil não é a escrita em si, é você pensar para escrever e organizar essas ideias, né? E daí tem aqui a prática do quebra-cabeça, que também, querendo ou não, ela é parecido ali, dividida em times, né? Porque daí fragmenta o problema, cada um pega uma parte para resolver e depois junta no todo novamente. Então, essa daqui não é uma que eu não consegui me identificar muito com essa prática aqui ainda, né? Divide-se o conteúdo em subtemas. Ah, tem que falar sobre ética. Então, qual que é a ética para Kant, qual que é a ética do Hegel, qual que é a ética do não sei o quê, e depois compartilha isso. E daí um faz uma pesquisa um pouco mais básica, o outro mais... Daí até eu não curti muito isso, mas como está no material, né, segue o roteiro. E a gamificação ela funciona como um ótimo recurso, né? Eu tenho alguns conteúdos que eu fiz o tal do Kahoot ou alguma outra assim que ela funciona. Os alunos são loucos para fazer isso, porque realmente estimula muito, dá uma dinâmica diferente. Então, gamificação é uma boa estratégia para isso. Só que, é claro, nem todos os conteúdos funcionam bem nesse caso, né? Mas também são alguns casos para pensar. Objetivo, regra, desafio, premiação. Premiação nunca pode falar de colocar daí premiar com doce, né? Porque você não pode oficialmente dar doce, pode ser um livro, alguma coisa assim, né? Aí o cara fala livro, não quero, tá? Deixa pra lá. Aprendizagem baseada em projetos também, então forma de pensar em soluções e tudo mais. Não vou entrar aqui agora em todos esses tópicos aí. Tranquilo? Até aí? Então, a questão das metodologias ativas, eu só fiz um passeio aqui nos tópicos, porque são informações que são importantes a gente pensar em duas, três que a gente se identifica mais. Na minha disciplina, o que faria mais sentido? Então, de repente, ter uns dois, três pensamentos que podem, na hora de escrever, alguma coisa que já vem mais rápido para essas discussões. E daí nós temos aí todas as competências que são previstas, né, na BNCC, que elas estão nos documentos curriculares. Então, isso faz parte, sim. Então, benefício da metodologia, autonomia, cooperação, protagonismo, aptidão a resolver problemas, senso crítico. Ó, até senso crítico está digitado errado ali. Mas o seguinte, quando nós falamos em senso crítico, essa é uma afirmação chave para qualquer desenvolvimento que vá falar sobre aprendizagem. O que você quer nessa aprendizagem? Que ele tenha senso crítico, que ele saiba avaliar, que não seja, né, não seja manipulado, não seja enganado. Então, se ele tiver senso crítico, vai ter responsabilidade, vai se envolver. Então, a palavra senso crítico é uma palavra que eu considero, assim, chave para falar sobre aprendizagem. Então, isso daí, básicas que nós temos. Aí, as plataformas digitais, temos aí umas coisas para ficar esperto com isso, tá? Em outras questões também alternativas. Por quê? Geralmente a gente fala, não, a aprendizagem, a questão humana, não sei o quê, mas a BNCC vem com um discurso muito forte sobre as tecnologias, para colocar mesmo, para inserir mesmo. Então, aí que vem todas as plataformas digitais. Então, numa resposta,
em qualquer questão que você tenha, não vai descer pancadaria nas plataformas, então você tem que dar uma valorizada nisso, né? Então é importante trazer principalmente, porque quando se fala dessas plataformas, deixa eu ver se aparece aqui o termo, se é no outro slide, nesse aqui. Produzir o letramento digital. Isso aqui também é questão chave, caso a questão discursiva envolva tecnologias. Expressão-chave, letramento digital. Né? Então, lembrando, né, que quando a gente fala de leitura, leitura é a capacidade de você decodificar, letramento, a capacidade de escrita. Então, vem a capacidade de escrita e interação no meio digital. Então, aí está um foco para explorar caso a questão discursiva tenha alguma relação com tecnologias. Isso aqui é indispensável, né? Então, gêneros discursivos diversos, temáticas relevantes, essa coisa toda, apoiar os estudantes no desenvolvimento da escrita. Então, claro que aqui está falando da plataforma Redação Paraná, mas isso aqui envolve as outras plataformas também, o letramento digital, seja do inglês, seja das outras plataformas. Voltando aqui, daí tem a Leitura Paraná, que daí sim, estratégia de leitura, leitura, desenvolvimento senso crítico, né? E todos os outros servem aí para ter uma aplicação de que haja uma inserção digital. Lembrando também que na Constituição Brasileira, no ano de 2009, a inclusão digital foi colocada junto com os direitos fundamentais, tá? Então, quando fala, e por que que vem tudo? Então tem direito à moradia, educação, saúde e à inclusão digital. Então, tá tudo equiparado na Constituição, não tem um que é mais que o outro, tá? Então, isso textualmente falando. É claro que, né, a gente fala, poxa, saúde e internet, as duas estão no mesmo, né? Mas, enfim, independente do que eu concorde ou não com isso, é o que está no texto e é isso que tem que prevalecer como lógica. Que eu mesmo já me quebrei em algumas alternativas quando a gente fala de não, o digital, parece que o digital fica no segundo plano, de repente, para a nossa cabeça, que tem um pouquinho mais de idade, né? Mas, segundo os textos, segundo os documentos que trazem, a questão digital está equiparada e vem com muita força, com muita valorização. Tá? Então, bastante atenção com isso também. Então, é claro, vem para apoiar, não é contrário ao trabalho do professor, vem para apoiar o trabalho do professor. Então, aqui, claro, por meio da correção automática, falando da Redação Paraná, mas em outros aspectos também, vem do inglês, vem para apoiar, da leitura, vem para apoiar, porque nós estamos com outros gêneros, então, no nosso tempo não tinha computador, hoje o aluno, ele lê no computador, então, é diferente a relação, e tem que considerar isso como uma perspectiva de evolução. É uma evolução, temos a tecnologia, envolve, então, esse raciocínio tem que estar presente, beleza? E daí, enfim, poderia até fazer essa pergunta, voltando ao início, né? Qual é o seu sentimento quando precisa produzir um texto? Alguns podem se sentir leves, outros choram e outros se desesperam, né? Então, vem a situação aí quando nós temos isso. Então, por isso que, em muitos momentos, eu me preocupei muito mais em falar ideias sobre o que escrever, ao invés de falar como escrever. Então, vamos só relembrar alguns tópicos aqui que são pretendidos, tá certo? Isso aqui eu resolvi chamar a atenção, eu vi aqui esse destaque e realmente acho que é importante valorizar, para não zerar a prova, né? A prova que estiver em branco, com conteúdo diferente do estabelecido. Isso aqui também é importante, tá? Prestar atenção ao comando, chegar pertinho aqui. Prestar atenção ao comando, pelo seguinte, se mais uma pessoa chegando, deixa eu liberar aqui o acesso. Então é o seguinte, prestar atenção ao comando, esse segundo tópico. Se a prova falar quais são as metodologias ativas que podem utilizar no seu componente curricular, ao invés de falar metodologia ativa, você começa a falar só de plataforma. Você saiu do conteúdo proposto. Aí ferra com a nota. Então, se de repente o contrário, fala sobre a utilização de tecnologias digitais na educação, aí você começa a falar sobre metodologia ativa, que o aluno vai estudar em casa, que vai ter uma divisão de trabalho em grupo, você faz aquele texto mais lindinho, você não falou do uso do digital. Então, muita atenção com o que tem lá no comando, geralmente as linhas lá. Faça um texto que fala sobre isso. É esse o seu foco.
Então, cuidado que... Isso eu já fiz até alguns testes, eu jogo com os alunos, inclusive, e depois eu pego no pé deles, né? Por exemplo, pegando temas diversos, né? Violência que acontece contra a criança. A violência que ocorre contra a criança. E, de repente, começa a falar sobre violência na sociedade de forma geral e não fala sobre a questão da criança. Então, nesse caso, o que acontece é um desvio de tema. Isso pode zerar a nota. É critério para vestibular, para qualquer outra coisa, e em concurso não vai ser diferente. Então, bastante atenção para porque essa expressão aqui, ó, conteúdo diverso do tema, ele pode zerar a nota. Mas é parcial. Saiu do tema. Então, por isso até que eu coloco muito aquela instrução de que na primeira linha do seu texto, você já vai marcar o tema para já bater no olho do corretor. Está falando sobre o assunto. Então, o texto fala lá, o uso das tecnologias digitais no ensino fundamental. Você vai pegar essa ideia e vai colocar, claro, preferencialmente mudando as palavras, né? Você vai colocar essa ideia na sua primeira frase para dizer que é sobre isso que você está falando. Então, por isso que vem aquela instruçãozinha, é muito isso que é coisa não só do concurso, de várias formas de produção. Que fuja da tipologia. Gente, tipologia, se falar de dissertação, geralmente você trabalha com dissertação, escrever um poema ou contar uma história não vai rolar. Acredito que aqui não tem, assim, tantos problemas falando de professor. Então, de repente, fala lá sobre a questão das metodologias, você vai contar a historinha. Era uma vez um professor que fez uma... Não rola também, né? Letra ilegível, não vou nem comentar isso aqui, só vou mostrar daqui a pouco. Com espaçamento excessivo entre letras, parágrafos ou tal, e idioma diverso do português. Eu dou aula num curso para imigrantes, né? Então, volta e meia lá, eles estão escrevendo em espanhol lá no meio. Tem uns venezuelanos que eu dou aula, né? Então, daí eles estão escrevendo. Não pode, tem que ser em português. Que caneta azul ou preta, preferencialmente preta, tá? Caneta preta, preferencialmente, porque a digitalização dela é melhor. E quando vai escrever a caneta, só mais um detalhezinho. Opa, bati o pé aqui no tripé da câmera. Só mais um detalhezinho sobre a caneta. Já falo, deixa eu falar, Denise. Sobre a caneta preta, escreva com caneta e os acentos gráficos façam uma boa sinalização. Às vezes você está escrevendo ali com pressa, passou levinho no acento e na digitalização aquele acento não aparece. Então, a caneta azul, às vezes, acontece de alguns traços que não ficam bem digitalizados, e mesmo com a caneta preta, que eu recomendo isso para o texto, na hora dos acentos, faça os acentos assim, bem sinalizados para não ter problema com isso. Fala, Denise. Professor, o que você me diz ali no item D, desenvolvido em forma de desenhos, números, versos? No caso, matemática, não pode ter numeração, aparecer equações, porque depois ele continua, parágrafos, bem como códigos alheios à língua portuguesa. São as expressões, as fórmulas, eu não posso colocar. Não, assim, nesse caso, eu entendo que as fórmulas você pode colocar sim. Por exemplo, tá lá um parênteses, um sinal de igual, um sinal de diferente. Isso vai ter, por exemplo, para montar a equação, ela fica da seguinte forma, 2 pontos, aí você monta a equação. Então, isso é possível sim para matemática. O que não pode ter símbolos diversos, por exemplo, de repente fazer uma estrelinha, vai fazer um emoji, vai fazer alguma coisa que seja uma sinalização alheia à língua portuguesa. Que por mais que eu fale de outros símbolos, os algarismos, os sinais de pontuação, o sinal de igual, ponto e vírgula, parênteses, tudo isso faz parte da língua portuguesa, entende? Então, quanto a esses sinais, sem problema nenhum, tá lá o delta, né, que às vezes tem que fazer, não sei se é o caso, mas enfim, se é um símbolo que ele faz parte da sua disciplina, é claro que daí ele deve ser feito textualmente na linha. É que às vezes alguns colocam uma florzinha, colocam algum desenho, faz um asterisco aleatório lá, então, mas e se isso fizer parte do texto, não tem problema nenhum. Ou então, como eu estava dizendo, dos emojis, né? Às vezes vai querer falar lá do emoji e começa a fazer carinha, essas coisas. Por mais que se discuta o assunto, isso aí não, né? Isso não entra no texto, mas o restante aí, ele vai fazer parte sim, tá certo?
Porque, assim, para matemática tem isso também. Você vai lá escrever números que está em dezena e centena e cálculos. Não tem como ficar escrevendo tudo isso por extenso, né? Então, isso, claro, vai ter que fazer como modo de fórmula mesmo, tá bom? Seguindo, não sei se respondeu ou não, qualquer coisa, pergunta de novo aí. Seguindo, então, o que mais que nós temos ali? Códigos alheios. Tá, isso aí tão tranquilo. Deixa eu ver aqui, a letra F, que é apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilita a identificação do candidato. E tem aqueles, né, que vão querer, conheço um corretor. Vai dizer, não, então não pode ter nada de símbolos alheios. Essa última eu quero chamar a atenção pelo seguinte, que tiver extensão inferior ao mínimo ou superior ao máximo. Isso eu comentei lá na primeira aula, reforçando, véspera de prova, não dá para perder isso do foco. Nós estamos falando que vai ser entre 10 a 15 linhas. Tu quer para concorrência? Não fique na 10ª linha, é encher até a 15ª, não tem conversa, fiada. 14ª, 15ª linha, não menos que isso. Agora, detalhe importante, o que acontece às vezes com alguns alunos? Ele vai lá escrevendo, falta uma palavra só e acabou a linha, aí põe uma palavrinha depois. Aquela palavrinha que vai lá no cantinho, apertadinha, na outra linha. Não, filho de Deus, não faz isso. E já está bem declarado no edital. Se isso não tivesse no edital, o que acontece? Quando o aluno passa alguma linha, isso já aconteceu comigo, o aluno passou uma linha, que eu estou ali na avaliação, passou a linha, eu desconsidero o final, ele vai perder nota, porque se ele não concluiu a ideia eu leio só até a última linha. O que escreveu para diante, desconsidera. Aí vai prejudicar a nota no sentido de que, ficou vago, não concluiu a ideia, vai perder alguma nota nesse aspecto, tá? Mas daí agora, no mínimo zera, no máximo está declarado no edital que também zera. Então não arrisca colocar uma palavrinha para completar a sua ideia depois. Tente abreviar, tente fazer de tudo, ou então nem que seja para um ponto ali, acabou. Mas não escreve nada logo depois. Critério de zerar a prova. Escreveu uma palavra depois, já apagou, está fora, acabou. Então não vale a pena esse risco, beleza? Então, deixar bem claro isso aqui, só que eu queria chamar a atenção, que do mínimo a galera cuida mais, mas do máximo de linhas, às vezes o pessoal dá uma forçada, já vi isso. Então, o máximo é 0. Em 15ª linha, terminou a linha, ponto final, acabou. Beleza? Então, só para deixar claro isso. Melhor, às vezes, até perder ali que o sentido ficou incompleto, a frase ficou bugada no final, melhor deixar assim que você não zera o texto. Tá? Então, só para esclarecer mais esse critério que eu queria chamar a atenção. Então, dessas provas discursivas que estão aqui na sequência, eu já mostrei para vocês, mas é só para lembrar. O que já apareceu? Claro que essa questão envolve didática, né? Falar sobre interdisciplinaridade, essas questões assim, que estamos falando metodologias ativas hoje, tantas outras coisas. Essa aqui é uma questão que já mostrei também para vocês, né? Que fala sobre uma questão da prova de conhecimentos específicos em ciências, né? Falar sobre a teoria da seleção natural. Não pede para relacionar nada com sala de aula. Aí, mesmo nesse caso, o que acontece na primeira linha? Marcar o tema, né? A seleção natural apresentada por fulano, tem o princípio assim, assim, que acontece, e vai discorrer, a hora que acabar de discorrer, não tem muito o que fazer. No máximo, fazer um fechamento sobre a ideia. Esse conceito é relevante até hoje, não sei o que, às vezes, se quiser fazer uma frasezinha para fechar, acabou. Então, quando se trata de um conhecimento técnico, não tem muitas orientações a mais para eu apresentar aqui sobre a estruturação. Mas daí não tem estrutura? Não, tem estrutura. Só que daí você vai marcar o assunto declaradamente no começo, vai discorrer e depois no fechamento é bom fazer mais uma frase que traga essa amarração, né? Então, essa teoria desenvolvida, ela traz essencialmente a ideia tal. Você, faz mais uma frasezinha resumindo a ideia. Então, apresenta o tema, discorre uma frase, uma, 2 linhas no finalzinho com um efeito de resumo sobre o que foi dito. Que daí isso você amarra. O tema é esse. Então, você não saiu do que era previsto, tá certo? Então, é isso que se espera. E até na questão matemática, é um cálculo para fazer, como tinha uma das que eu mostrei, então você pega e retoma no início, né? Para realizar o cálculo de tantos estudantes, com tantas questões, para chegar a tantos por cento, então você retoma a afirmação. Não entra direto, o cálculo não.
Você tem que fazer uma frasezinha apresentando o que você vai desenvolver. E daí depois, lá no final, com base no cálculo tal, o resultado que se chega é... Aí você afirma diretamente o resultado final. Então, esse raciocínio, pelo menos o gancho do tema no início e a amarração no final, isso é essencial fazer, tá? E depois aqui, é claro, vem outra questão de conhecimentos específicos, aqui até de educação física, acho que essa não tinha chegado a mostrar, né? Falando sobre brincar, dançar, jogar e não sei o quê. As ações que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física. Então, olha só, mesmo concurso na área de ciências pedindo conteúdo, sem nenhuma relação com sala de aula. Na de educação física, no mesmo concurso, apresenta um pouquinho do conceito, fala sobre a BNCC e que ações são desenvolvidas em sala de aula. Edital estava falando de conhecimentos específicos. Então, por isso que é importante daí pensar nessa parte dissertativa. Como a redação não pode ser assim, então tem que ser legível, né? Isso aqui não tem nem o que falar. Isso aí vocês pensam que não acontece esse tipo de coisa? Olha só aqui, né? Muito não sei o que pela participação. Olha que bonito. Quem que lê um dia assim desse? Então, claro que isso, né? Não temos casos aqui assim. É perto, professor. Tá bom. Aí outra coisa que tudo bem que isso aqui é um outro exemplo aleatório, ó, mas ultrapassar essa linha. Não, essas intromissões aqui não. Linhas em branco. Também não. Aqui o parágrafo ele está muito grande, tá? Então o parágrafo geralmente aí, ó, a tampinha de caneta, aquela rabinho da tampinha de caneta, 1 centímetro e pouco. Então dá para ser um parágrafo inicial menor também. As linhas pulou a linha, ela é desconsiderada. Então não tem nem o que dizer, tá certo? Basicamente isso aqui no roteiro. Agora tem 4 temas aqui que eu peguei aqui de um outro professor que me repassou, inclusive, uma organização que ele tinha feito, trocando figurinhas, né? Aí ele me repassou. Ele defende, olha só aqui que é a diferença entre os posicionamentos dos professores, né? Ele defende que tem que ser feito num bloco só, com um único parágrafo. Eu defendo que tem que ser em 2 ou 3, por mais que seja uma questão matemática, né? Lá na metade, pelo menos, lá linha 7 ou 8, quebra para um segundo parágrafo, para pelo menos, né, ficar numa divisão de 2 ou 3. Se fosse minha sugestão, eu falaria que teria que quebrar aí pelo menos 2 parágrafos, né? Lembrando daquilo, não deixar muito espaço de linha em branco, né? Então, pelo menos ocupar até a metade da linha, algumas organizações assim, mas pelo menos 2 parágrafos eu recomendo a divisão, tá? 3 parágrafos seria o máximo, 4 parágrafos também não, porque senão fica muito quebrado, né? Daí também não funciona. Mas aqui é um texto aí sugerido por outro professor, que seria uma ideia de desenvolvimento de tema para ficar, né? Então, esse eu vou fazer a leitura aqui. Menino pode brincar de boneca, se fosse, no caso, uma abordagem de tema. Muito se tem discutido, em especial nos dias de hoje, sobre alguns limites em relação às brincadeiras e brinquedos destinados a crianças. Então, aqui, de certa forma, eu falo tema e problema, né? Ele já colocou aqui, uma certa forma, a problematização que já apresenta o tema. Nesse sentido, é importante compreender que existem opiniões diversas sobre esse tema. Ó, tema é contradição, né? Reafirmando. Algumas pessoas alegam que brinquedos como bola e carrinho devem ser de uso restrito aos meninos, já as bonecas voltadas às meninas. Contudo, ao se pensar na formação integral da criança, é necessário permitir que ela tenha acesso a diversos tipos de brinquedos e brincadeiras para que, assim, desenvolva o imaginário, a criatividade e a ludicidade, os quais são de suma importância na fase formativa. Diante disso, restringir certos brinquedos e ou determinadas brincadeiras, alegando o gênero da criança, não só revela o pensamento opressor e conservador do adulto, como também impede que as crianças possam se desenvolver em sua plenitude. Em 15 linhas não dá para pensar também em falar o mundo inteiro ali, né? Mas olha só, o que acontece nesse texto? Esse texto, ele traz uma apresentação direta, marca o tema, um problema que tem ali, desenvolve, coloca uma ideia de fechamento, né?
que daí fala ali, né, que diante disso, restringir os brinquedos, então tem uma afirmação reflexiva no final, e isso é uma dissertação argumentativa. Tem citações, tem alguma coisa assim fora da casinha? Não tem. Mas com feijão e com arroz assim, que o texto ele tem influência, fecha uma ideia, a média está garantida. Então, pensar aí a partir disso, e daí se o texto é limpo, bem escrito, comunicou com clareza, certamente consegue uma valorização maior também, tá? Então, só para esclarecer aqui. O segundo tema sugerido pelo professor Wilson, a importância do uso de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, que coincide um pouquinho com o que eu estou falando de ideia, mas ele também, né, coloca tudo num bloco só. Muito se tem discutido, em especial nos dias de hoje, sobre o uso das metodologias ativas em relação ao processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, é importante compreender que essas metodologias vêm ao encontro das necessidades educacionais, pois visam o aprendizado mais participativo e interativo, no qual o aluno torna-se um sujeito protagonista do processo educativo escolar. Desse modo, cabe aos docentes conhecerem e utilizarem tais metodologias, como, por exemplo, a gamificação, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas, entre outras. Com isso, o professor não só proporcionará um aprendizado mais atrativo aos seus alunos, como também desenvolverá práticas pedagógicas mais significativas e inovadoras. Então, olha só aqui, ó, fala sobre a discussão, ó, muito se tem discutido, olha aqui o jargão que o professor já usa também, né? Então, aqui, compreender fala sobre necessidades educacionais, aprendizado interativo e participativo, aluno como protagonista, exemplos de metodologias ativas que podem ser utilizadas, e daí faz aquela frase afirmando a defesa final, né? O professor proporcionará um aprendizado mais atrativo e desenvolverá práticas mais significativas e inovadoras. Então, ele está proporcionando, se vai dar o resultado, né? Então, não tem aquela afirmação também que certamente vai ser isso. Ele proporciona a possibilidade, né? Então, também aqui fica, ó, redondinho. Se tivesse alguma ideia de uma citação, colocar aqui conforme a BNCC, eu recomendaria ainda alguma coisinha a mais. Mas com isso aqui, certamente que um texto desse fica acima da média, né? Da linha de corte, né? Seguindo aqui, outro tema sugerido: a importância das plataformas digitais para o desenvolvimento dos alunos. Cite pelo menos uma em sua resposta. Olha ali. Muito se tem discutido, começando ali a expressão, né? Muito se tem discutido, em especial nos dias de hoje. Olha só. Mas tem problema repetir isso em todos os textos? Claro que não. É uma forma de você já ter uma ideia para começar. Qualquer tema, isso aqui serve. O que é isso? É um modelo criado. Aí, nesse sentido, aqui está nesse sentido, aqui um errinho de digitação, ele pega, né? Nesse sentido, então, aqui, ó, nesse sentido, percebe que há um modelinho de estrutura que se repete, que encaixa os temas? Nesse sentido, é importante compreender, já li essa daqui, vamos para outra que está faltando. É sobre o uso das plataformas digitais. Muito se tem discutido, em especial nos dias de hoje, sobre o uso das plataformas educacionais digitais para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, é importante compreender que essas plataformas vêm ao encontro das demandas atuais, pois visam a um aprendizado mais participativo e interativo. Mais uma vez falando da participação e interação, né? No qual o aluno é posto como protagonista do processo educativo escolar. Desse modo, cabe aos docentes, no final, a responsabilidade dos professores, né? Voltando para o texto anterior. Desse modo, cabe aos docentes, então vem a perspectiva de ação do professor. Cabe aos docentes conhecerem e utilizarem tais plataformas, como, por exemplo, Redação Paraná, Inglês Paraná, Quizzes, entre outras. Com isso, o professor não só proporcionará um ensino mais atrativo aos seus alunos, como também desenvolverá práticas pedagógicas mais significativas e inovadoras. Então, percebe que aqui é um discurso que ele está de acordo, está alinhado, você aqui, no caso, um deles problematizando sobre as plataformas, no outro sobre as metodologias. Então, uma menção de colocar, de que o professor, ele precisa interagir, precisa colocar uma prática significativa, o aluno como protagonista, e aí um discurso também, mesmo sem uma citação a mais, ele traz uma abordagem bem direta do tema.
E daí aqui a última, né? É a importância da diversidade dos instrumentos avaliativos no processo de ensino-aprendizagem. Então, a importância da diversidade dos instrumentos avaliativos. Então, vamos lá. Muito se tem discutido, olha só o jargão começando, em especial nos dias de hoje, sobre a importância da diversidade dos instrumentos avaliativos. Olha, isso aqui é uma boa dica, né? Muito se tem discutido, em especial nos dias de hoje, sobre, marcou o tema, dos instrumentos avaliativos no processo de ensino-aprendizagem, visto que é fundamental o acompanhamento diário dos alunos e o registro frequente dos resultados de suas produções através de atividades diversificadas. Então, aqui, diversidade dos instrumentos avaliativos. Aqui é considerar o aluno que tem dificuldade, que tem os aprendizados diferentes, né? Frequente resultado de suas produções por atividades diversificadas, que possibilitem a observação dos diversos processos cognitivos dos alunos, como a memorização, observação, percepção, entre outras. Diante disso, faz-se necessário, ou cabe ao professor, como foi, né, faz-se necessário que o professor conheça e oportunize a seus alunos uma multimodalidade avaliativa, como debates, seminários, provas orais, escritas, dentre outras. Com isso, o docente não só possibilitará que seus alunos possam demonstrar a apreensão dos conteúdos, como promoverá a expressão de fechamento, uma educação significativa e de qualidade. Então, aqui, educação significativa e de qualidade está no fechamento de quase todas, né? Significativas e inovadoras, a última palavra, e o outro é que as crianças possam se desenvolver na sua plenitude. Então, aqui eu gostei, como falei, apesar de discordar da divisão de parágrafos, né? Que pelo menos eu falei, pelo menos 2 entradas de parágrafos eu recomendo, aqui poderia dividir no diante disso, né? Que apresentou o tema, apresentou o assunto, e depois, na hora que vai para uma proposta de solução, eu recomendaria aí uma divisão, né? A outra, onde é que vem desse modo, daria para fazer uma divisão também. Onde é que tem aqui, ó, desse modo. E olha só, observando outra questão de pontuação, que alguns não sabem onde colocar. Quando vê aqui nesse sentido, ó, antes ponto final, nesse sentido, vírgula. Desse modo, vírgula, ponto final. Com isso, então, quando encaixa, ó, desse modo, nesse sentido, com isso, onde encaixar uma expressão dessa, dá para pôr um ponto final antes, uma vírgula depois, você já consegue organizar, que eu vejo alguns que às vezes têm dúvida onde quebrar, né? Ah, quando termina a frase, quando põe o ponto. Então, quando encaixar esses conectivos, põe um pontinho antes, o conectivo, vírgula depois. Não tem erro, tá? E daí aqui, o contudo, ó, conectivo, vírgula. Diante disso, o conectivo, vírgula. Aqui tem só 2, né? Nesse sentido, conectivo, vírgula, né? Então, aí são alguns lugares que são mais claros para conseguir fazer a quebra da pontuação. Eu acho que é basicamente isso que tinha aqui nesses 4 modelos, não sei o que vocês acharam deles, eu gostei da forma como foram estruturados. Eu gosto de citação, eu fico enchendo o saco com mais detalhes, mas aqui, como eu falei, para se garantir, isso aqui tá show de bola. Estudar esses 4 modelos, acho que são ótimas alternativas aí, que conforme depois o que lembrar, vocês vão colocando lá, né? Aí tem outras que podem ser colocadas, né? Tal estratégia pedagógica, visa estabelecer o contato mais próximo entre a equipe e os docentes, tal plataforma é muito relevante, diante disso observa-se que, né? Então, aqui é o modelinho trocando, plataforma, metodologia, é um pouquinho dos modelos que foram desenvolvidos aqui. Deixa eu ver, então tem palavras que podem ser substituídas. Aí aqui vem o que eu tinha passado como pensamento geral antes, né? Afirmar o tema, isso eu já comentei na aula anterior, sinalizar alguma contradição, afirmação positiva, com a palavra humanização e protagonismo. Depois, né, reflexão sobre causa, inserir alguma citação, se lembrar, se não lembra, vai para o feijão arroz, e depois apresentar uma proposta de ação e fechar com uma afirmação positiva. E é justamente o que acontece. Cabe ao professor, ali já vem exemplificado. E com isso teremos uma educação mais significativa. Então, querendo ou não, aqui nesses modelos, eles de certa forma já aplicam muito desse roteiro aqui que eu falei, e fica de um modo bem prático, pensando também que não se tem tantas linhas, né? 15 linhas é num instantinho para preencher, e daí fica um raciocínio legal para o desenvolvimento. Esse aqui eu já mostrei na outra aula, não vou ficar aqui repetindo tudo isso.
mas daí fica o modelo do primeiro parágrafo, um modelo com alguns conectivos para segundo parágrafo, né? Ele ali muito se tem discutido sobre, né? Eu coloco aqui, é perceptível que, embora exista o paradoxo entre, é necessário desenvolver uma educação humanizadora. Então, assim, cada um vai para o seu estilo, cada um vai para aquilo que gosta de falar, aquela frase que no seu estudo você acha, pô, isso é legal, já vou marcar para poder colocar na minha redação. Então, cada um tem o seu jeito de falar. Eu sugiro que, na medida do possível, se coloque alguma palavrinha, né, notório, plausível, alguma coisa para valorizar mais a linguagem. Mas se não lembrar, joga no básico, no feijão arroz, que tá show de bola para poder fazer esse desenvolvimento, tá certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí depois já tenho mais um modelinho aqui, depois ficou esse esqueleto completo que eu também estou propondo. Então, até ficou parecido com o que o outro professor fez, ó, desse modo, aí outro sim, ou ademais, que são termos diferentes, diante disso, assim pode-se resultar, por fim. Então, aqui tem outros conectivos que eu tenho sugerido, né? O aluno, por fim, com essas ações, conforme prevê a BNCC, o aluno será o protagonista no processo de ensino e de aprendizagem, certamente, riscal certamente, né? E adequadamente, alguma coisa aí dá para pôr, né? Teremos uma educação mais humanizadora. Então, aqui dentro desse esqueleto que eu propus, ou dos modelos do professor Wilson, eu acho que são aí bons exemplos que nós temos aí para poder fazer um bom desenvolvimento da prova, tá certo? Aí, esses aqui também já comentei, alguns conectivos que podem ser observados e estudados, e daí aqui eu montei esse meu modelo com um tema também para deixar como sugestão, isso já li na aula anterior. Esse material eu vou colocar agora no grupo, para que vocês possam ter acesso a todos esses modelos e dar mais uma estudada neles aí. E daí aqui algumas citações coringas, que também já falei, deixando mais uma vez, reforçando aqui o material, é uma coisa que sempre dá para citar no texto, em qualquer um deles falando, né? Que Paulo Freire fala que o aluno deve ter autonomia. A BNCC orienta o aluno protagonista. Vai falar sobre protagonismo? Menciona o termo BNCC. A BNCC orienta que você já trouxe uma citação ali, e daí tem outros que ainda podem ser citados, né? Pierre Levy, se for, né, fala que nós estamos em um dilúvio informacional irreversível. Em uma linhazinha também se resolve isso daí, tá certo? Já comentei sobre essas citações, ficam aí as referências também, na aula anterior falei com mais detalhes, né? E daí é basicamente isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mais algum questionamento para falar antes de voltar para fazer a finalização. Que daí aqui deu quase uma hora já, né? Então passa muito rápido. Daiane, pode falar. Professor, assim, será que tem algum problema se a gente utilizar alguma citação que a gente encontre ali na prova? Porque a gente encontra, né, várias citações. Claro que não copiar de uma forma, sim, mas podemos estar utilizando como aí uma ferramenta aí no nosso texto? Pode, isso pode utilizar. Muitos recomendam que não, mas eu já vi até nota máxima do Enem, o cara utilizando citação, ou na nota máxima da UniOeste, o cara utilizando citação da própria proposta, mas detalhe, uma citação com o nome, palavrinha-chave e acabou. Isso não dá mais do que uma linha, entende? Conforme, sei lá, pegar aqui, Naomi Wolf, a beleza é o sistema monetário, né? Então, falando sobre o mito da beleza, lembrei do livro que eu tenho aqui, que é uma que eu já vi. Então, assim, de repente mencionou em uma, duas linhas, no máximo, e foi, porque se o corretor interpretar isso como cópia, ele pode descontar essa cópia da quantidade de linhas, é isso que é o perigo. E sem contar que se você vai para uma citação do texto, do texto base, vamos falar assim, pode ser visto como senso comum, tá? Mas agora, de repente, e coisa que eu já vi fazer, que colou já, né? Ou de repente, lá no meio da prova, tem uma citação do fulano de tal sobre metodologias ativas. Lá no meio da prova tem uma citação sobre Saviani lá, que fala não sei o que do histórico crítico, né? Aí você foi lá e pensou aquela que está lá numa questão da prova e trouxe para sua redação, eu considero uma possibilidade interessante também. Mas nessa mesma lógica, menciona o nome, o conceito em 3, 4 palavras, resumiu ali para você, que
caso o corretor identifique que isso se trata da prova, ele resolva descontar essa linha, não te prejudique no todo. E quando você usa isso como uma ferramenta argumentativa, uma ferramenta de justificativa, raramente algum professor vai descontar isso, porque não é qualquer um que pinça lá do meio da prova uma citaçãozinha e coloca no texto, né? E daí você não coloca a citação literal, outra dica também. Ah, copiei exatamente, coloquei ali com aspas. Espera aí, o cara vai pensar se decorou, aí vai acender o alerta dele. Se você menciona isso de um modo indireto, passa um pouquinho mais despercebido, né? Ah, explica com as suas palavras e só menciona o nome do cara. Então, isso pode ser uma forma de você dar um pouquinho mais de respaldo e o corretor vai falar, não, ele viu a ideia e elaborou com as palavras dele. No máximo, vai ser algum décimo sobre senso comum que pode ser descontado, mas fora isso, não. Por que décimo sobre senso comum, eu falo? Que quando o corretor, ele interpreta que é uma coisa que todo mundo fez, um discurso comum, ideia que todo mundo está usando, ele desconta a nota. Mas eu não acredito que isso aconteça na prova, que são pouquíssimas pessoas que fazem isso. E às vezes o corretor, ele nem leu a prova toda, ele só leu o tema de redação. Então isso aí é uma coisa que eu acredito que citar alguma coisa é positivo. Só evite a cópia direta e estender muitas linhas na citação. Uma, duas linhas, explicou com as suas palavras, mencionou o nome do cara, show de bola. Isso aí eu estou falando pelo que eu já vi na experiência como corretor. Não sei se o que eu falei aqui confundiu ou ajudou ou piorou, mas estamos tentando. Ai, ai. E daí eu não sei se alguém já tem ainda mais alguma dúvida, senão eu encerro a gravação, daí eu abro aqui o outro arquivo que eu tenho para fazer a correção daí, tá bom? Mas senão, de toda forma, quanto à gravação, eu já... Ah, a Sueli fez uma pergunta aqui que é importante também mencionar. Acho que alguém tinha me perguntado antes e eu estava esquecendo de falar isso. A diferença de dissertação e dissertação argumentativa. A dissertação, passeando nos slides. Cadê? Lararirarira, voltando lá para trás, aqui, ó. Isso aqui. Disserte e argumente. O que nós temos a respeito disso? Esses conceitos, eles andam muito misturados, tá? Quando a gente fala só dissertação, a dissertação, ela divide em dois tipos. Existe a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Então, dissertar, de forma geral, se pegarmos até significado, é falar sobre, é apresentar um tema, é apresentar uma ideia. Se você vai defender essa ideia ou não, aí a gente está na diferença da dissertação expositiva ou argumentativa. Argumentativa, eu preciso defender uma ideia. Ou argumentativa, eu preciso fundamentar uma ideia. Então, isso daí, assim, se mistura um pouco, mas não são conceitos que eu entendo que são determinantes para derrubar algum texto. Mantenha o foco. O que te pede ali? Independente de dissertação expositiva ou argumentativa, fala ali, com base em seus conhecimentos sobre a teoria da seleção natural. Disserte. Disserte e argumente. E argumento é, de repente, você apresentar algum fundamento. Então, argumentar, a teoria da seleção natural acontece por isso, por isso, por isso. Quando eu dou explicações para justificar uma ideia, eu já estou argumentando. Então, na prática, de modo geral, até assim, eu não consigo conceber, enquanto gênero textual, uma dissertação que ela não seja argumentativa. São pouquíssimos casos. A gente vai pensar um livro didático. Livro didático que está só apresentando informações. É uma dissertação que ele não está considerando a defesa de um ponto de vista. Mas como ele traz informações para justificar uma ideia, ele tem esse processo argumentativo. Então, separar esses dois conceitos eu acho bem difícil. O que acontece quando falamos sobre dissertação também? A dissertação, às vezes, ela é colocada como uma diferença do artigo de opinião, por exemplo, usando a UniOeste e FAG. Vou usar dois vestibulares que já trabalhei e já acompanhei. Tem alguns que eles falam que a dissertação seca, alguns falam isso, que é estranho falar, é um texto em que você não vai ter posicionamento pessoal, você só vai apresentar e tal. A dissertação artigo de opinião,
é aquela em que você se envolve, eu concordo com isso, deve ser isso, tem aquele tom bem pessoal, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, olha só onde já se viu acontecer tal coisa. Então, existe um pouco mais essa linguagem mais emocional, mais acalorada, e isso é característica específica do artigo de opinião. Então, no caso do concurso, o que nós temos que ter? Uma dissertação moderada, sem gritaria, né? Então, como está ali, vai falar sobre alguma coisa, falar de um modo bem educado, bem direto, sem posicionamentos pessoais, concordo com isso. Não põe isso no texto. Fala, é importante que o professor faça tal coisa. Beleza. Então, ele entra um pouquinho mais na sutileza, entende? Mas eu acho que essa distinção entre dissertação e dissertação argumentativa não é uma coisa que me preocupa, mas lembrando, existe uma diferença. A dissertação, ela é ampla, existe a dissertação expositiva, que só apresenta informações. A argumentativa, que defende um ponto de vista. Não deve ser feito dessa maneira. Então, eu acho que aqui, nesse caso, é somente pensar na questão de responder o que a questão pede, que isso vai acontecer naturalmente. Tá certo? Então, não sei se a minha explicação esclareceu também, qualquer coisa, me questionem de novo, tá bom? Não saiam com dúvidas no coraçãozinho, por favor. Aí, dito isso, se não houver mais nenhum outro questionamento ou reclamação, né, eu praticamente encerro a gravação a partir desse momento. Então, assim, desejo realmente a todos uma ótima prova para todos nós, né? Não sabemos o que vai ser, fica a expectativa, então sempre temos que ter também um pouco de esperança, senão a gente não faz mais nada, né? Se esse governo não chegar a convocar mais, esperar que de repente venha uma outra linha política que valorize um pouco mais a nossa profissão e faça mais contratações, mas independente de tudo isso, fazer a prova com capricho, com dedicação, e fechando com a frase de Chaplin, né? Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível, né? A gente pensa, impossível, nunca vai dar certo, tá tão distante. Vai lá que é numa dessa que às vezes o negócio acontece e rola e muda um pouco da trajetória, beleza? Então, com isso aí, finalizo, agradeço demais a companhia de vocês aí, muitos acompanhando online, né? Então, agradeço demais a companhia e espero, eu tive também um pouquinho de limitação na minha carga horária para que pudesse dedicar, preparar os materiais aí adequadamente, né? Mas tentei fazer aí com o melhor que eu tive condições para fazer, para dividir um pouquinho da nossa experiência, certo? E é isso, agradeço demais, fica meu abraço, meu carinho a todos, e vamos manter o grupo por mais alguns dias, para de repente ver se alguma questão vai caber recurso para discutir aí, gabaritos e tudo mais na próxima semana ainda, e fica meu contato à disposição. Grande abraço, eu encerro a gravação, aí tem mais um texto para a gente corrigir aqui ainda antes de finalizar tudo.